aquilo era sobre você. Exatamente, né? sim. Foi tratando, né, quando eu comecei a ter esses pesadelos, foi tratando no psiquiatra que eu fui entendendo, por exemplo, a teoria de Freud, né, que ele fala que os sonhos são projeções de nós mesmos, né, e tudo que acontece dentro dos sonhos são projeções de nós mesmos. Então nesse álbum a gente colocou isso, e eu dentro da minha terapia, do meu trabalho com a minha saúde mental, eu fui também entendendo, fui racionalizando mais os sonhos, os pesadelos que eu tinha, os problemas, né, de saúde mental mesmo, que eu fui desenvolvendo no decorrer do tempo. Acho que como todo mundo passa por esse momento, ainda mais hoje em dia, nessa geração. E aí, quando eu fui entendendo que o relacionamento era comigo mesmo, e que era com o meu subconsciente, que era com o meu inconsciente, independente de eu colocar isso nos outros, ou os outros fazerem algo para mim, era como eu reagia. Todos os sonhos era como eu reagia, o quanto eu me afetava, o quanto eu me deixava infiltrar, o quanto a minha insegurança deixava eu infiltrar essas coisas que falavam de mim, por exemplo, e transformar isso em sonhos, e se sentir culpada, enfim, tantas coisas assim, que eu fui entendendo, pô, esse álbum tem que... O que representa essas músicas são o meu subconsciente, são os meus sonhos, são esses pesadelos. E eu acho que também foi uma forma de eu lidar com eles de uma maneira muito mais leve pra mim, porque até eu ter colocado, antes de eu colocar pra fora, eu tinha muito medo de colocar esses sonhos pra fora, esses pesadelos pra fora, por medo do que as pessoas iam achar de mim. Porque eu sou uma pessoa que não assiste filme de terror, eu tenho pavor dessas coisas, eu não assisto mesmo, assim, eu não tenho referência praticamente, assim. Meu cérebro começou a criar coisas muito, muito pesadas, assim. Então eu tinha muito medo de contar para as pessoas, primeiro que eu achava, pô, as pessoas vão achar que eu tô doida, né, e eu tava, mas enfim, as pessoas vão parar de me credibilizar, assim, interno mesmo, do trabalho, enfim, meu pai, minha mãe, e me perdi um pouco no raciocínio. Não, dos seus sonhos de colocar eles pra fora. Enfim, então foi muito importante nesse lugar de libertação e de levar esses sonhos como algo que se transformou em alguma coisa, em arte, no caso, sabe? E não deixar todos eles só dentro do meu subconsciente e ficar tendo que lidar eles sempre de uma maneira muito caótica, enfim. Eu posso depois, talvez, entrar nesse assunto um pouco mais pra vocês, mas, enfim, aí foi muito importante pra mim também ter colocado esses sonhos e basear, né, todo esse curta em pesadelos meus e tudo mais, e sonhos meus. Foi muito importante pra mim como pessoa, e eu acho que é natural que reflita na minha arte, né? Assim como a minha saúde mental, meu processo de terapia refletiu completamente no álbum, mesmo que do início não tenha sido a intenção, tenha sido vou fazer um relacionamento com o outro, do início ao fim e tal. Acabou virando um relacionamento comigo mesmo, acabou eu chegando a uma conclusão, eu entendendo que é meu subconsciente e tal. Eu acho que com a psique visual também, e isso se dá muito pelos sonhos, pelos pesadelos e tudo mais, pela imaginação, acho que não poderia ser diferente, assim. Então, e também acho que não fica uma coisa tão literal e tão mesquinha. Eu acho que abre para mais caminhos de interpretação e de provocação também, que é um dos principais objetivos também desse álbum. E é legal ver como que ele guia tudo, né? A gente vê a capa do álbum, todos os visuais que vão se tornar um curta-metragem no final, né? Então, é bem interessante. Eu acho que